noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Abre no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20. Eu ia falar sobre uma outra coisa, mas esse texto veio tão forte ao meu coração. Vamos começar do verso 15 e depois a gente vai voltar para o verso 1. Aleluia, aleluia. Tira só um gravezinho aí, João. Som. Glória. Deus é bom. Como diz o Matuto, Deus é bom. Quem viu aqui o testemunho de Diana, domingo? Deus é um Deus de milagres, irmão, sim ou não? Deus é um Deus de milagres, sim ou não? Sim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente precisa ter uma fé ousada. A gente precisa ter uma fé ousada. 2 de Crônicas, vamos ler o versículo 15, depois a gente vai ler o verso 1. E falou o profeta: prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Vamos começar do versículo 1 agora. Você está pronto essa noite? 2 de Crônicas, capítulo 20. Agora a gente vai para o verso 1. Verso 1. Vocês estão prontos? Vou perguntar de novo. Vocês estão prontos? Alguns de vocês vão saber que esse texto é para vocês hoje. Como saber que essa passagem é para você? Se você estiver nessa noite enfrentando uma batalha que é maior que você, então essa mensagem é para você essa noite. Se os desafios que estão à sua frente são maiores que você, então essa mensagem é para você hoje. Você está pronto? Amém? Depois disso, os filhos de Moabe, os Moabitas, os filhos de Amon, os Amonitas, tudo que tiver Ita, juntamente com alguns dos Meunitas, decidiram atacar o reino de Judá. Sabe quando o ataque vem de todos os lados? Há momentos que você sofre ataque, há momentos que você passa perseguição, há momentos que você enfrenta dificuldades, lutas, mas há momentos que você parece que está cercado de todos os lados. Você olha para um lado, vem Faraó com sangue nos olhos. Você olha para o outro, vê montanhas. E olha para o outro, vê o Mar Vermelho. Às vezes parece que a direção de Deus não foi direção, você ficou encurralado. Deus nunca vai nos guiar a um lugar onde o sobrenatural não vai se manifestar.
É por isso que Deus quer nos ensinar, nesse lugar de comunhão, de que a nossa vida aqui na terra, ela é só de passagem, mas é uma vida vivida pela fé, aonde vai ser uma vida vivida com experiências de milagres extraordinários. Se você quer viver comum, passar pressão, apesar que todo mundo passa por alguma coisa, não tem esse ser humano na vida que não passa por algo, seja ele quem for. Mas viver pela fé é uma vida radical, é adrenalina pura, porque Deus tira o povo com mão forte do Egito, no Êxodo capítulo 14, uma outra passagem, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. E eu até preguei no último domingo falando sobre a rota da fé e o medo, entre o medo e a fé. E eles ficam encurralados diante do mar, e parece que Deus leva eles para eles morrerem ou sofrerem. Se puder tirar um pouco aqui, João, do agudo, não sei, está dando um retorno. O que acontece é que aquele povo, eles saem com mão forte, e no meio do caminho eles perderam de vista os milagres. A lembrança não chega nem 2 dias do que Deus fez lá no Egito. Menos de 24 horas eles já estavam murmurando porque se depararam com circunstâncias adversas. E o que me chama a atenção é que Deus não erra a rota. Há um propósito em tudo aquilo que Deus permite e faz. Não estou dizendo que Deus é causador de problemas, de coisas ruins. Não, algumas coisas são nossas escolhas. Algumas coisas é um mundo decaído que vivemos, estamos sujeitos a passar. Amém? Mas no episódio de Êxodo, era Deus fazendo algo que não era só ligado à vitória de um povo, mas à exaltação do seu nome. Há coisas que você vai vivenciar em Deus, que muitas vezes é um milagre seu, mas tem coisas que estão ligadas a um propósito que vai tocar a vida de milhares e milhares e milhares. É Deus treinando a nossa fé, nos tirando do medo. E algumas vezes a gente vai dar passo sobre as águas, mesmo com medo. O Senhor me disse há 15 dias atrás, mesmo com medo, vá. Tem um episódio na Bíblia, quando fala de Jonatas, que ele foi enfrentar os filisteus com seu pai, e a Bíblia diz que Saul teve muito medo. Saul se acovardou, se esconderam em cavernas, e de repente Jonatas viu toda aquela situação, chamou o seu moço, o escudeiro dele de batalha, e disse: olha, vamos enfrentar os filisteus. Se o Senhor for conosco, seremos vitoriosos. Se, ele colocou um se. Ele não sabia ainda se era para ir ou não, ele estava com medo naquela situação. Mas no meio do caminho pareceu bem no seu coração. Algumas coisas vão acontecer e você vai ter certeza no meio do caminho, no processo daquilo que você está vivendo, no posicionamento de fé que você toma. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o que é esperar em Deus? Não é ficar parado. Esperar em Deus é agir à altura daquilo que você acredita, enquanto espera. Amém? É uma confiança interna, não é uma paralisia espiritual. É eu agir à altura daquilo que eu acredito. Deus se move pela sua palavra, e Ele é fiel à palavra. E agora eu creio na palavra de Deus e me movo por ela. E muitas vezes com medo. E Jonatas, ele não tinha certeza da vitória, mas mesmo assim ele pareceu bem aos seus olhos fazer aquilo. Ele chamou o seu moço e disse: olha, se o Senhor for conosco, seremos vitoriosos. E o que é interessante é que só foi 2 pessoas enfrentando um número muito maior. E a Bíblia diz que quando eles subiram, os filisteus estavam num lugar, numa posição na batalha. Por exemplo, um exército quando ia enfrentar um outro exército, até épocas atrás, de Inglaterra contra a França, eles procuravam um terreno onde o lugar fosse mais alto, porque quem está no lugar alto tem vantagem. Mas o lugar, a geografia, as coisas que estão à sua volta não é o que importa. Todas as probabilidades, elas não são importantes quando Deus é com você. Tudo estava contrário, mas a Bíblia diz que eles estavam subindo, enfrentando o inimigo de uma posição inferior. O inimigo estava no lugar alto, eles no lugar baixo. Mas quando você tem Deus, não existe lugar baixo na sua vida. E a Bíblia diz que por causa daquela atitude, Deus ungiu, houve uma ação sobrenatural do Senhor. E a Bíblia diz que Jonatas, com seu escudeiro, matou vários soldados dos filisteus. E quando aconteceu aquilo, o exército de Israel viu Deus agindo através daqueles moços, criaram coragem e foram para a batalha. Algumas coisas você quer direção, quer sabedoria, quer entender, e é importante pedir sabedoria, parar para ouvir o Senhor. Mas algumas coisas, com medo ou sem medo, você vai ter que tomar posicionamento com aquilo que Deus falou com você e ir. Amém? Começa, dá o primeiro passo.
jamais ia se abrir se eles não marchassem em direção a ele. Então vamos voltar para o episódio de 2 de Crônicas, capítulo 20, está na tela? Amém? Então vamos lá. Verso 1. Verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alguém está recebendo uma cura no corpo agora. Alguém com uma dor, um tipo de inflamação, está recebendo sua cura agora em nome de Jesus. Eu paraliso toda doença no nome de Jesus. Toda dor vai embora agora em nome de Jesus. Toda inflamação vai embora agora em nome de Jesus. Que o seu corpo seja completamente restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu orava pela manhã por uma pessoa. Ela tem uma doença incurável no tendão. Estava sofrendo, trabalha com a gente. Já fazia uma semana tomando antibióticos, indo para o médico e nada melhorando. E essa coisa estava muito inchada no braço. E eu estava despachando na expedição um carregamento. E de repente essa pessoa que faz parte da liderança com a gente chegou. E quando eu olhei, vi aquele braço inchado. E ela tinha uma proteção no braço. Como é que chama aquilo que coloca? Feito uma tipóia, algo que prende para fazer pressão. Tomando medicamento, ainda tinha uma tipo salompas, né? E eu olhei para aquele braço e eu comecei a me concentrar no amor de Deus, na cruz que Jesus fez. Eu peguei o braço com aquela tipóia, com aquele negócio que estava tipo uma bota, né? Que botam assim. Não é bota porque bota é no pé, na mão. Tipo uma luva. E quando eu peguei, eu visualizei o amor de Deus. Jesus é a oferta, é a semente, a oferta de cura para o nosso corpo. O seu corpo foi dado por nós. Cada ferida, cada buraco era uma semente de Deus para eu e você ser curado. Tem um salmo, se eu não me engano é o 129 ou 130, que diz que os arados araram suas costas e criaram sulcos em seu corpo. E quando eu fui ver esse texto no original hebraico, arados é uma linguagem agrícola. Eu disse: Senhor, o que é que tem a ver arados com os buracos no corpo de Jesus? Numa tradução mais fácil era para ter colocado: os chicotes dos soldados arrancavam buracos na sua pele. Não era para ser assim? E porque os arados araram minhas costas, criaram sulcos. Eu fui ver a palavra sulcos. São aqueles regos que são feitos em um plantio, né? Nessas fazendas agrícolas. As pessoas que vão plantar, antes de plantar a semente, eles aram a terra com a máquina, que fazem buracos, e depois eles fazem sulcos para que a água corra e a semente germine e frutifique. Então aquele texto do Salmo não está errado. Deus viu muito além. Ele não viu uma crucificação, ele viu uma substituição. E às vezes a gente agarra a bênção ou aquilo que Jesus fez com relação ao nosso lado emocional ou nosso lado de prosperidade, mas a gente não come o cordeiro todo, e está na hora de comer o cordeiro todo. A cura é um benefício dos filhos de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15 que a mulher Ciro-fenícia, conhecida na história como a mulher cananeia, ela estava com um filho ou a filha doente e ela foi procurar Jesus. Jesus estava muito cansado. Sabe aquele dia que você não quer atender ninguém? Quem aqui tem aquele dia que o telefone toca em você? E se tocar com aquela pessoa que você não quer atender, você faz: não. Não é? Hoje não. Jesus se trancou e disse aos discípulos: ninguém me incomode. Como homem ele estava cansado, andava a pé. Jesus não era crossfiteiro, Jesus era da galera da corrida e dos que caminham. Só que o que é interessante é que essa mulher chegou e ela disse para Jesus, ela disse para os discípulos: pois diga a ele que eu não vou sair daqui. E ela ficou insistindo, ela gritava, esperneava, e ela ficava lá, intensa. Sabe, algumas coisas a gente desiste muito fácil por encontrar uma dificuldade. A fé só tem sua totalidade com a perseverança. O escritor de Hebreus disse no capítulo 10, verso 34:
necessitar de perseverança depois de ter feito a vontade de Deus. Algumas coisas você vai fazer a vontade de Deus e quer logo o resultado. Elias fez isso, orou, caiu fogo do céu e pensou, agora a nação vai mudar. Não, parece que tudo voltou ao normal. Às vezes você ora e parece que as coisas não estão mudando. No reino natural, parece que não estão mudando, mas no reino espiritual, algo já aconteceu. E é por isso que necessitais de paciência. O ingrediente da fé é a paciência. E paciência não é ficar parado, é confiança interna. É saber esperar no Senhor. É entender que Deus está agindo e eu louvo enquanto as coisas não se manifestam. Amém? Eu dou glórias a Deus, eu louvo a Ele, meus olhos estão nele. Amém? Então aquela mulher insistiu. Olha para o teu vizinho e diga, algumas coisas você precisa insistir. Ela insistiu. E por ter insistido, aquele que bate se abre. Jesus foi encontrar a mulher, olhou para ela e disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Uau! Alguns com problema de rejeição iam dizer, ele me feriu. O pastor me chamou de cão. Endemoniado. Foi Jesus, viu? Jesus sabe onde agir em nossas crenças. Às vezes você vai ter que passar por rejeição para ser treinado para a liderança. O maior desafio de Davi não foi matar o gigante, foi ser rejeitado. Fazia parte para trabalhar no caráter de Davi. Amém? Falando de Davi, isso me veio ao coração hoje, eu vou dizer. Nem toda porta que Deus abre é para você entrar. 2 vezes na Bíblia, Davi tinha Saul na mão. Deus entregou Saul na mão, ele abriu aquela porta. E o que é interessante, né? Saul estava com dor de barriga. Estava caçando Davi, 13 anos procurando para matar Davi. Já imaginou? Aí o cara tem uma, né? Quer fazer o número 2. E ele entra numa caverna. Quem está na caverna? Davi com o exército. Se você tem um cara te perseguindo há 13 anos, tentando te matar, de verdade, irmão, você não pode ficar no restaurante, você não pode ir para a rua. Não era um cara, era um rei com um exército atrás de você para lhe matar, lhe perseguindo a todo custo. E agora, a Bíblia diz que Deus deu Saul na mão dele. Algumas portas vão se abrir só para você escolher a opção correta. Amém? Ele tinha a opção de se livrar do problema dele e ele tinha a opção de seguir a integridade. Ele foi testado nisso. Quem abriu aquela porta foi Deus, não foi o diabo. Tinha um inimigo na mão, o cara que queria lhe matar. E esse homem preferiu ainda continuar sendo perseguido do que quebrar sua integridade. Ele, longe de mim, tocar no ungido. Foi Deus que ungiu. Ele foi. Vai chegar o tempo dele. Amém, vai chegar meu tempo. Eu não preciso tomar a coroa de ninguém. O que ele está fazendo não é certo, mas tem uma unção sobre ele. Eu não vou tocar na vida dele. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Arrancou um pedaço do manto, mostrou a Saul. Tinha você na minha mão, não tenho nada contra você. Mas a inveja era tão tremenda de Saul. O cara estava tão perdido que mesmo assim continuou perseguindo Davi. E novamente Davi teve Saul nas mãos. E o que é que ele faz? Algumas portas Deus abre só para ver, para mostrar a você qual escolha você escolheria. Quer que eu seja sincero, nós não conhecemos nosso coração. A Bíblia diz que o povo de Israel sai do Egito quando chega diante do deserto. Até a promessa ser feita, a incredulidade não tinha se manifestado. Quando a promessa da terra é manifesta, porque o mesmo povo, só uma geração entra e outra não, a mesma promessa, o mesmo Deus, um grupo entra e outro grupo não entra. E o escritor de Hebreus capítulo 3 diz, por causa da dureza de coração, os corações são revelados diante da pressão. Quando você está encurralado, você vai saber em quem você crê. E a palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela primeiro vai fazer um efeito em você, para depois sair de você. Amém? Então o coração de Israel foi revelado. Vamos voltar. Mulher Ciro Fenícia, não esqueci.
É porque a gente vai entrando, vai deixar, sai até do assunto. Aquela mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Sabe, essa expressão é tão forte, porque Jesus disse: não é lícito tirar o pão. Sabe quem era o pão? A cura. O pão dos filhos. Há coisas que nos pertencem e a gente precisa reivindicar e possuir. Isso é fé? Lambando, agarrar ativamente. Às vezes a gente está na igreja escutando uma pregação extraordinária sobre fé, sobre quem somos, sobre quem Deus é. Só escutamos e não nos apropriamos. Está na hora de se apropriar, está na hora de viver uma fé radical. Está na hora de fazer orações ousadas, como Josué fez. Sol, para. Naquela época ele não entendia que era a terra que girava em torno do sol, mas ele orava para o sol parar, e o sol não para, é o universo que para. Deus, eu oro para que o sol pare. Eu preciso de luz para vencer a batalha. Hoje você precisa de luz para entender que a batalha foi vencida. Amém? Josué precisava de dia, de luz, para vencer os inimigos. Nós precisamos de luz, clareza, entendimento, para entender que os inimigos já foram vencidos na cruz. E é por isso que é tão importante estar ligado à palavra. Não há relacionamento com Deus sem a sua palavra. Então Jesus olha para aquela mulher e chamou ela de cachorro. Você vem à igreja e diz: pastor, ore por mim. E você descobriu que o pastor é um líder de milagres. E quando você chega, o pastor chama você de cão. Alguns de nós ia ficar cheio de crença, de carência afetiva. Não gostei daquele pastor. Realmente eu não gostei dele, mas ele carrega algo que eu precisava. E ela ficou lá, ela sabia da importância daquilo. Ela permaneceu porque ouviu falar de Jesus. Ele não quis atendê-la, ela ficou. Ele chamou ela de cachorra e ela ficou. Por que você veio aqui essa noite? Eu vim agarrar algo do Senhor. Então eu vou buscar isso com todo ímpeto. Amém? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu posso habitar na sua presença todos os dias da minha vida. Aleluia. Sabe quem disse isso? Davi. Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos, a cura te pertence. Então voltando, eu estava olhando para aquela moça e eu disse para ela: me dê seu braço. Eu me lembrei que uma das áreas de cura na minha vida muito forte é a tendinite. Há uma unção de 10 pessoas que vêm, 8 são curadas. Em todo o longo do meu ministério, ao longo do meu ministério, desde quando eu era da 19, tinha filas de orações de cura que eu não orava, eu mandava as pessoas pegar na minha mão debaixo da unção. Claro que o dom não é meu, é para os outros. E eu entendi isso e na hora eu me lembrei, só que eu visualizei o amor de Jesus na cruz. Peguei o braço dela e via cada buraco, cada semente de cura. Segurei aquela mão. Me veio uma unção tão forte, comecei a falar em línguas. Algumas pessoas não entenderam que estavam ao redor. Uma presença me tomou. Aquela pessoa começou a chorar. E eu disse: tira esse negócio. Ela tirou. Quando ele ainda estava inchado, eu peguei bem onde estava inchado e apertei com força. Debaixo da unção a pessoa não sente nada. As lágrimas começaram a cair. Eu disse: agora faça o que você não podia. Ela começou a mexer a mão. De 15 dias que não conseguia mexer. Eu disse: aperte minha mão com força. E as lágrimas caindo. E eu disse: isso é a prova do amor de Deus por você. As pessoas que estavam à volta, que não eram cristãos, eu disse: olhem para cá, vocês estão vendo isso aqui? É porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não estou numa igreja, eu sou a igreja. Amém? Alguém é curado instantaneamente. Essa moça que não conseguia nem ir trabalhar, tinha ido no médico de manhã, fazer uma semana, pegou dias de atestado. Agora, em menos de 5 minutos, estava curada. Você não pode ser. Se você viver num ambiente que você não foi feito para ser, você vai ser disfuncional. A vida de Deus em você e ela quer se manifestar. Amém? Nós nascemos, como disse a pastora Ju, para reinar e governar sobre as circunstâncias. E de certa forma há lugares que Deus te posicionou para ser uma influência no meio do caos. Meu Deus do céu. Milagres acontecem, irmão. Aquela pessoa não é de vir para a igreja. Como está o coração dela agora? Deus me ama. Eu vi que evangelho não é história de carochinha. Todo mundo dizia. João Batista perguntou: olha, é você mesmo? Quando eu perguntei a ele: diga a João que os cegos veem, que os coxos andam, que os enfermos são curados e os pobres é anunciado o reino dos céus. Então o evangelho é poder de Deus. Às vezes fazemos do evangelho
só um amuleto ou um sentir bem para ir para o céu. Não, o evangelho é resposta para a vida, gente. É uma resposta para uma nova vida. Não é só um passaporte de ida para o céu, mas é a resposta para uma nova vida. É a segurança do amor de Deus que no meio dos desafios vai fazer você estar bem. Esse rei Josafá era um homem de Deus. Eu toquei nessa área de cura porque Deus quer curar pessoas. E é uma unção específica aqui essa noite de cura tão forte que eu estou sentindo desde manhã. Eu percebo a unção de cura fluindo. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que nessa noite você vai receber um toque do Espírito Santo. Você que está me ouvindo em casa vai receber um toque do Espírito Santo. E seja problemas no ouvido, seja onde for esse mal, vai sair do seu corpo em nome de Jesus. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e Hebreus 13:8. Ele é o mesmo, ele não mudou. O alimento nosso, o pão dos filhos é a cura. Ele disse para a mulher cirofenícia: não é lícito tirar o pão dos filhos. Por quê? Porque ela não era judia, ela era cirofenícia. Então ela não era israelita. Então o direito de cura não era dela. Jesus queria dizer: olha, eu vim primeiro para a casa de Israel, para depois chegar em vocês. Então não é o seu tempo ainda. Tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O pão dos filhos. Quem é filho de Deus aqui? Diga aqui: saúde divina é o meu pão, é o meu alimento. É alimento para o teu corpo, a saúde divina. Não aceita um outro tipo de vida a não ser saúde divina. Depressão, seja o que for, começa a colocar a mão no seu intestino. É onde está a parte de mais prazer. Às vezes as pessoas querem tratar a cabeça, mas não entendem que coisas estão acontecendo no intestino. E o Senhor está fazendo algo no teu intestino, no teu aparelho digestivo. H. pylori vai embora em nome de Jesus. Pressão alta volte ao normal em nome de Jesus. Surdez desapareça em nome de Jesus. Depressão vai embora em nome de Jesus. Espírito de pânico vai embora em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade que está fazendo esse coração palpitar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Suas contas não são maiores do que as provisões do Senhor. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Não deixe que o dinheiro ou a falta dele determine sua forma de viver, sua alegria e o seu prazer pela vida. Deixe que o reino de Deus, que a confiança no amor de Deus, guarde o seu coração e te dê estratégia e sabedoria diante das pressões e problemas. Deus quer te arrancar de lugares que você não consegue sair só. Então permita que o Espírito Santo te dê graça para sair dessas situações. Como? Sendo humilde para reconhecer que você precisa dele. Eu estava essa semana indo para algo e o Espírito Santo disse para mim: percebeu que você está no automático. Eu disse: como assim? Ele disse: você sabe fazer. Davi sabia, mas nunca deixou de me consultar. Davi tinha um exército poderoso. Davi tinha homens tão valentes, eles tinham um dom para a guerra, que um dos seus soldados matou 800 pessoas. Você tem noção do que é isso? E esse homem diante de todo esse aparato, ele decidiu ouvir o Senhor. Era um gênio da música, um gênio de guerra, mas não parou de ouvir o Senhor. É como se Deus estivesse procurando alguém. Achei Davi, segundo meu coração. Era como que Deus quisesse um modelo. Deus queria alguém que o ouvisse, e desse cara fazer uma nação. E aí foi juntando gente a Davi, exércitos e mais exércitos e mais exércitos. E Davi compôs músicas e Deus disse: vai ficar no meu livro essas músicas. Estão escritas nos Salmos. Davi criou instrumentos de música. Você tem noção do que era a adoração da velha aliança? Era entrar dentro do tabernáculo com a tribo de Levi, os caras fazendo aquele tipo de ritual, matando animal, fogueira, incenso. E agora tem um cara
novo, criança, com a harpa na mão e cantando: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Só que esse cara, especialista em adoração, quebrou todo o protocolo. Ele quebrou todas as regras. Ele foi além das regras da lei mosaica. Ele serviu ao Senhor de coração, não a um sistema religioso, mas a uma vida em lugares que ninguém via. Porque aquilo que ninguém vê na sua comunhão com o Senhor, os resultados que o povo vê é aquilo que ninguém viu. Amém? Esse cara, mesmo assim, ele disse: uma coisa eu farei e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Sabe quando é que ele disse isso? Quando exércitos me cercarem. Quando a gente está sob pressão, a gente quer uma resposta, a gente quer uma vitória, a gente quer um dinheiro para pagar as contas. A coisa que a gente menos faz é fazer a coisa certa. A gente quer algo que mude o problema. Mas Davi se aplicou à comunhão, se aplicou a ouvir o Senhor, se aplicou a buscar a Deus. E haviam batalhas que ele sabia que ele podia vencer com o exército que tinha, mesmo assim parava para ouvir o Senhor. É reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É uma vida de dependência em Deus. Na verdade, eu entrei nesse texto para falar de oração. 2 de Crônicas 20, verso 3. Deixa eu ler pelo menos alguma coisa aqui para não sair do tema. A escolha de Davi. Davi não escolheu. É como se Deus permitisse Davi. Existe algo que é inferior, existe algo que é superior, você escolhe. A porta se abriu, Saul está nas tuas mãos, o que você escolhe? Seja sincero hoje com você mesmo. Se Deus abrir certas portas, o que você escolheria? Isso revela o nosso coração. E Deus quer tratá-lo para que a gente possa caminhar com Ele e viver uma vida de dependência, de rendição, de favor e graça. Amém? A gente quer os resultados de Davi. Davi marcou tanto a história que Deus disse: meu filho será chamado filho de Davi. Jesus é conhecido como filho de Davi. Esse cara tem algo no coração de Deus. É por isso que eu gosto da história. Ele é uma figura de Jesus, é uma figura da vida no Espírito, de alguém que ouvia o Senhor. Verso 4. Verso 3. Então Josafá sentiu grande medo. Uma multidão vem contra Josafá. Quantos reinos eram? 3 reinos. E a Bíblia diz que era uma multidão. Vocês concordam comigo que já é algo muito grande? Sim ou não? Se alguém dissesse: olha, Bruna, vem uma multidão contra você, o que é que está vindo? Uma multidão é algo muito grande. Agora vem 5 pessoas, né? Diego, outra coisa é uma multidão. Quando a Bíblia diz uma grande multidão, é porque o problema é grande demais. É por isso que eu disse: essa pregação é para alguém que está vivendo algo que é maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus. Amém? Eu fico vendo história de pessoas. Às vezes você começa um emprego, Deus te leva para uma área totalmente diferente, Deus te leva para lugares Mas uma coisa eu sei: aonde você foi escravo, Deus vai fazer você uma referência nessa área. Ju pregou aqui no domingo no sábado, o culto das mulheres, e foi extraordinário. Rapaz, quando eu vi os vídeos, até eu fiquei babando, viu, irmão? O negócio tá sério aí com as mulheres. Já me convocaram aí para fazer o negócio dos homens, e a gente vai superar as mulheres. A gente vai fazer, entendeu? Da gente vai ser dos machos alfa. A gente vai fazer nem na igreja, a gente vai parar o shopping, a gente vai fazer um negócio bem chique, moderno. Vai todo mundo pular de paraquedas, vai ser uma coisa daquelas, entendeu? Vai ter marido que nem para casa volta, no mar mesmo fica. Teve irmã que disse: está repreendido, pastor, estou brincando. Mas a gente vai fazer um negócio bom.
nem mais o que eu estava falando, mas deixa quieto. Voltando essa história de... Sim, pastora Ju. Então Ju, ela foi e falou no culto das mulheres que ela teve o quê? Bulimia, quando era adolescente. Ela tinha problema com comida, com alimentação. Tinha anorexia também. Comia e vomitava. Passava pressão do pai para não engordar, e ela era gordinha. E na área que ela foi mais afligida, o que é que a graça faz? Romanos 5, verso 16. Não. 19. 20. Agora esse aí, 20. A lei foi instituída para que a transgressão aumentasse, mas aonde abundou o pecado, abundar aqui é aumentou em grego, é perispau. Aonde perispau o pecado, aumentou o pecado, superabundou. Superabundar é hiperperispau, é por isso que vem a palavra hipergraça. Hiperperispau é uma quantidade de graça que não tem como contar. O que Deus tem proposto para nós, por mais que você saiba o que Deus está fazendo e já fez grandes coisas, o que Deus está propondo para nós agora debaixo da nova aliança é um tipo de graça que você não vai conseguir contar em medida o que Deus vai fazer de favor na sua vida. Só que deixa eu te falar, aonde abundou a quantidade de graça que vem para combater aquilo que o pecado trouxe, não vai ter como contar. Você tem como contar o mal que você sofreu. Fui abusada, passei por traumas na infância, mas o que Deus está fazendo na graça você não vai contar, porque não vai ter como medir. É tão grande, é tão extraordinário. Então a pastora Ju tinha problema com tudo isso. O que é que Deus deu a ela? Trabalhar com um alimento saudável. Ela começou a se alimentar de forma saudável, e desse alimento saudável uma porta se abriu. Talvez Deus está te colocando em algo que vai mudar a tua vida para sempre. Mas uma coisa está ligada à área que o diabo atacou. Aonde ele atacou, Deus vai te usar para combater essa área na vida dos outros. Eu quero profetizar essa noite que está vindo uma medida de graça e de favor para te levantar e te tirar de situações que você não consegue sair só, que você vai entrar em coisas, vai entrar em áreas, você vai viver sonhos, projetos de Deus para a tua vida. Você vai dizer, só a graça de Deus. Só que deixa eu te dizer, ela não percebeu no processo. De repente um belo dia algo instalou. Olha o que tu está vivendo agora. Ela, aí lembrou-se de todo o passado, porque você está vivendo coisas em Deus, você está tão focado em problemas que está passando, que você não está vendo o que Deus está fazendo. Deus já está fazendo algo muito grande no meio de tudo isso. Por isso que eu tentei pregar uma coisa, o Espírito Santo me levou por inspiração. Eu estou pregando coisas que estão vindo para o meu coração, eu estou soltando para vocês. Você não está percebendo. Então, o que você foca na batalha determina a natureza da batalha. Às vezes a pregação todinha é só sobre isso. Foco. Porque eu posso estar dentro desse processo, Deus fazendo algo muito grande sem perceber, reclamando do meu trabalho, de algo que Deus abriu, de algo que Deus fez, que vai empregar outros, que vai abençoar pessoas, que é uma área que um dia eu fui escravizado e agora eu sou referência. Mas por não estar focando no Senhor e na sua presença, estou perdendo os milagres diários. Você vai ver que a mentalidade da terra é tão terrível, que Jesus, na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que as pessoas olharam para a necessidade. Jesus olhava para a abundância. Onde o povo só via falta, Jesus via favor. Onde há reclamação, Jesus tem agradecimento. Eles reclamam, o que é esse pão? O que é 5 pães e 2 peixes para essa grande multidão? Jesus pega aquilo que alguém rejeita e reclama e agradece. Quando você vive pela perspectiva celestial, sua forma de enxergar as circunstâncias, as pessoas e Deus e a si mesmo muda. Isso é fé. Fé não é só o meu, eu vou receber cura, toco no manto, recebo cura, faço coisas. O povo vem aprender a fé sobre isso. Fé é uma perspectiva de vida, é como eu vivo a vida. E vocês estão chamando de gigante.
Eu chamo de promoção. Vão dar a mão da filha do rei, vão dar isso em prata, isso em ouro, em isenção de imposto. Davi disse: estou dentro dessa batalha. O que é que ele enxergava? A vitória. Ele estava vendo a recompensa. O povo com medo, vendo a altura, vendo o tamanho, vendo a couraça, vendo o escudo, a lança do cara. Davi via a mão da filha do rei. Davi viu, foi a recompensa que se dava por aquilo. Você está entendendo algo? Já viu alguém chorando e alguém vendendo lenço? Na mesma situação. Perspectiva. É ou não é? Alguém está chorando e o outro já está vendo a oportunidade, vou vender lenço. Isso é sério. É ou não é? Foco, diga foco. Foco. Vamos encerrar aqui. Verso de número 3. Então Josafá sentiu grande. Não há problema em ter medo. O problema é ele controlar você. Ele só vai ficar se você focar na coisa errada. Se você continuar habitando nas contas, na dívida, pensar de manhã, como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer? Lembra de Jesus? O que eles reclamavam, Jesus rendia. Olhando para cima, rendeu graças. Aonde as pessoas enxergavam falta, aquilo que as pessoas rejeitam, Jesus agradece. Você nunca pode entrar no mundo se não reconhece o que já tem. Ao invés de reclamar do que não tem, que tal começar a agradecer pelo que tem? Eu vejo pessoas dizendo: pastor, isso não aconteceu. E que tal agradecer pelo que já aconteceu? Quem está vivo aqui hoje pode agradecer por estar vivo? É, pastor, mas eu não tenho o dinheiro que eu queria. Mas tem 2 pulmões que alguém dava agora tudo que tem de riqueza para ter o pulmão que você tem. Foco, diga foco. Então vamos lá. Verso 3. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu o quê? Que decisão sábia. Na verdade não tem nem escolha de uma situação dessa, né? Não tem nem como se entregar, porque no versículo 1 diz que eles estavam vindo. No verso 2 diz que eles estavam vindo do outro lado do Mar Morto. Sabe aquele ataque que o inimigo ataca no mesmo lugar? Mas agora a estratégia muda e vem de um lugar que você não esperava. Sempre os ataques tinham um caminho contra Judá. Mas agora não. Agora eles vêm detrás do Mar Morto. E eis que os guerreiros já estão em Razatamon, cidade conhecida como Engedi. Já estava tão perto que não tinha estratégia. Vamos evacuar a cidade. Não tinha como fugir. Sabe aquela situação que você não causou, que você não escolheu e você não tem como fugir dela? Eu chamo isso de quando a batalha escolhe você. Tem batalhas que você escolhe. Tem batalhas que você causa. Mas tem batalha que você não escolheu. Ela escolheu você. Essa foi uma batalha que escolheu Josafá. Ele não escolheu estar nesse lugar. Escolheu? Sabe aquela coisa que não depende da tua escolha, mas depende da escolha do teu marido? Ou da tua esposa? Ou de algo na tua família? Ou de algo que acontece com você? Você não escolheu aquela coisa. Ela veio até você. Mas se é grande demais, não é para você lutar. Se a batalha é maior do que você, não é para você lutar. A palavra do Senhor veio através do profeta e disse: nessa batalha você não vai. E o que é que a gente vai fazer? Diga crer. Diga foco e crença. Diga foco e crença. De novo, foco e crença. Verso 3 então, é sorrateiro, já está em cima, não tem como resolver. O que é que a gente faz? Pastor, eu não sei o que fazer. Ora, só isso. Faz o que já sabe fazer. Orar. Buscar o Senhor, pedir sabedoria. Alguma coisa acontece, irmão, nesse lugar de ajuda do Senhor. Então ele teve medo, mas decidiu. O que eu faço com a coisa que está acontecendo à minha volta? Eu tenho como controlar tudo que está à minha volta? Não. Tenho como controlar o que as pessoas fazem comigo? Eu controlo para onde eu vou olhar. Eu controlo o foco do meu coração. Eu não tenho como controlar as circunstâncias que estão acontecendo, mas eu controlo para onde eu vou olhar. E se eu olhar para o lugar certo, a fé vai crescer no meu coração e eu vou viver o que Deus tem para mim. Muitos de nós, quando está passando por algo muito difícil, tem a tendência de olhar para o lugar errado. Não deixa aquilo que é inferior à verdade roubar tuas emoções, teu coração e tua energia. É por isso que a gente vai para o Senhor. Amém?
E aí ele teve grande medo e começou a buscar o Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. A gente tem armas espirituais. Eu posso não ter o dinheiro que eu quero, mas eu tenho oração. Eu tenho a ajuda dos anjos. Amém? Eu tenho armas espirituais, ferramentas que Deus nos deu em cada processo que a gente passa para nos ajudar diante de certas batalhas. Todo o povo de Judá se congregou a rogar e buscar auxílio do Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, no templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio e exclamou: ó Senhor Deus nossos pais, não és tu Deus que habitas no céu, soberano sobre os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Não és tu, verso 7, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel teu povo desalojasse os habitantes pagãos dessa terra. Alguém vê ele falar do problema? Alguém vê? Josafá fala do problema aqui? Oh Deus, os inimigos são grandes, é assim que ele fala? Qual o primeiro passo da oração? É sobre quem Deus é. Qual o foco da oração? É quem Deus é. Você está diante de um problema? Quando você for orar, como você é grande, Deus. É por isso que eu estou aqui de joelho. Você criou o céu e a terra. Não é a primeira vez que você me livra de um problema. Você me tirou daquele lugar que eu não conseguia sair de jeito algum. Eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não consigo. Já tentei, mas tu és grande demais. Como tu és poderoso. Algo cresce, uma consciência de fé vem no teu coração e os medos, sabe aquele bichinho feio que está no teu ouvido dizendo: tu vai morrer, não vai dar certo. Aquele taque cardíaco, sei lá que bexiga é, que dá tic-tac, tic-toc, o que der aí, disparando o coração. As ansiedades, os medos que estão vindo no teu coração. O perfeito amor lança fora todo medo, porque é uma questão de consciência. É uma questão de mentalidade, de crença, de perspectiva. A oração não é um lugar onde eu mudo Deus a fazer o que eu quero. É um lugar onde eu vou estar consciente da presença, consciente que há uma realidade espiritual que é maior do que a realidade natural. A batalha é maior do que eu, mas não é maior do que aquele de quem eu me prostro. Aquele que guarda a minha vida, aquele que me protege, aquele que protege minha família, minha casa, aquele que está comigo todos os dias. É sobre isso nesse lugar de oração. E também é um lugar de humildade, onde a gente aprende a quebrar. E deixa eu te dizer, há coisas que Deus permite para quebrar nosso orgulho. Porque Josafá, quando vai orar, ele começa a exaltar quem Deus é. Você governa sobre as nações. Você é Deus sobre criaste os céus e a terra. Ele está falando sobre na tua mão a força, a poder. Por que ele está orando dessa forma? Eu amo esse tipo de oração. Porque muitos de nós, quando vamos orar, temos comunhão com o problema e não com Deus. Falamos mais nossos problemas. Não é errado. Derrama tudo dele. Mas começa a entender que é nesse lugar de consciência de quem ele é que os medos vão ser dissipados no meu coração. Então Josafá faz esse tipo de oração. Aleluia. O verso 17, ele diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dá. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus pega o mal que o inimigo está fazendo contra você, muda a intenção do inimigo e usa isso para produzir um propósito através da sua vida. Há coisas que Deus não causou, que o inimigo está causando, está vindo contra você, mas Deus vai mudar a intenção dessas coisas e fazer com que isso gere propósito e faça cooperar e prosperar para o teu bem. Meu Deus do céu. Quantas coisas vieram para te matar e te deixaram melhor e mais forte que você é hoje, e cheio de músculo de fé e de experiências de favor e da bondade de Deus na sua vida. Sim ou não, gente?
Só que ele diz, vocês não têm que lutar essa batalha. Olha para o teu vizinho e diga, nem toda batalha é para você lutar. Diga, tem batalhas que se você lutar, você perde. Sabe porque tem muita gente perdendo batalha porque essa batalha é maior do que você. Você não é para lutar ela. Você vai depender do Senhor para sair dela. Amém? Vocês não precisam lutar nessa batalha. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado aí, dizer, você não precisa lutar essa batalha. Você não precisa lutar essa batalha. Diga não, você não precisa lutar essa batalha. Então o profeta diz, não tenham medo, não desanimem. O que é que ele está dizendo? Não acredite no diabo. Quando ele te disser que não resta mais nada a fazer, não acredite no diabo. Saiam para os enfrentar pela manhã e o Senhor estará com vocês. Uma coisa que vem ao meu coração hoje é, cuidado com aquilo que você está gastando energia. Eu vejo pessoas lutando por batalhas de aprovação no Instagram, tentando provar para os outros que é melhor, tentando provar para alguém que está certo. Se a gente não for sábio de escolher nossas batalhas, a gente vai perder nosso tempo com batalhas que não fazem parte do nosso propósito e nem do nosso destino. Uma vez Deus disse para mim, se Davi tivesse lutado com Eliabe, seu irmão mais velho, ele não tinha enfrentado Golias. A batalha de Davi era Golias, Eliabe entrou no caminho. Sempre entre você e o seu propósito haverão distrações para te tirar da batalha certa. Então, quando Davi vai levar pão e queijo, chama um escudeiro e pergunta, ei, um soldado, o que é que está acontecendo? E aí o soldado começou a relatar sobre Golias. Eliabe viu Davi e chamou, o que é que você está fazendo aqui? Seu presunçoso, seu isso. Deixa eu te dizer, a opinião dessas pessoas não vale, o importante é a opinião de Deus. Deus olhou para Davi e disse, esse é rei, amém? O irmão dele vinha um presunçoso, um mentiroso, sei lá, tinha inveja dele, porque ele foi ungido na sua casa. Quando a revelação de quem você é vem à tona, a perseguição vai vir também. E muitas vezes vai vir de lugares que você não espera. O diabo não vai usar alguém que não possa te ferir. Você não sabe, pastora Bruna, Roberto, lá dos Estados Unidos, falou mal de você. Ela vai fazer, como é que ela faz? Dá o grito? Ela está pregando? Não é o grito. Não é assim, né? Agora se dissesse, rapaz, pastor Juninho, do louvor, que comia na tua casa, que, sabe, que dizia que te amava, estava todo dia lá, que dizia que nunca ia te abandonar. Irmão, eu já escutei muito isso na igreja, principalmente por líderes, pessoas que eu já consagrei, pessoas, estou contigo e não abro encontro com Deus, você não tem noção, chorar na minha frente. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar preso, até porque se é um propósito, e Deus vai levar pessoas para outros lugares, a gente tem que entender que tem pessoas que têm chamados que não vão ficar aqui na igreja, amém? Mas falsidade é uma coisa que eu detesto. Hipocrisia eu detesto. Jesus detestou isso. Jesus nunca combateu os fariseus porque eles eram ruins, é porque eles eram hipócritas. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Falsidade, hipócritas. Porque o pecador chegava dizendo, eu sou pecador. Aquela mulher que lavava lá chorando entendia que era pecadora. E o fariseu que não dá ósculo santo, que nem abre a casa, que nem lava os pés, não faz nada e se acha santarrão. Não, já estava perdido em suas obras. A coisa mais difícil é quando você se perde nas suas obras. Mais perdido do que o filho pródigo estava o filho mais velho. Porque quando você está perdido no pecado, você reconhece que está errado. Mas quando está perdido na justiça própria, você acha que está certo. A unção, ela traz à tona coisas. Jesus preferia, não é que Deus quer que você viva errando, mas eu prefiro. Tem até uma parábola de um pecador que todo dia pecava e pedia perdão, e de um fariseu que todo dia estava jejuando e orando, e Deus rejeitou aquele cara e salvou o pecador porque era pela graça. É o reconhecimento de que eu não dependo de mim mesmo, mas preciso de um Salvador que me faz ser salvo. Se você não está se afogando, não precisa de um salva-vidas. Ninguém que está se afogando consegue se livrar só. Por isso que a gente precisa de um salva-vidas.
E o anjo disse para Maria: o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai ser o salvador de seus pecados. Um salvador maior do que todos nós. Eu preciso desse salvador todos os dias da minha vida. Amém? Só que o mais velho, irmão do filho pródigo, ele estava servindo ao pai, trabalhando para o pai, para receber do pai. Ele estava confiando em suas obras que fazia para o pai. Tanto é que ele nem entra na festa de salvação. Fica indignado, porque determina quem vai ser salvo, quem não vai, quem pode ir para o céu ou não, quem eles acham que tem que ter oportunidade, quem eles acham que tem que servir, quem não vai servir, porque eu tenho minha meritocracia de servir tantos anos na casa do Pai. Meu irmão, tua meritocracia não é nada. O que te faz ser aceito diante de Deus é o sangue de Jesus. E quando eu entendo que o sangue de Jesus me limpou e me lavou, a minha maneira de servir é diferente. Vai ser humilde, porque eu reconheço que eu fui perdoado, é por isso que eu perdoo. Eu reconheço que Ele me amou tanto que não tem como não amar os outros. Dizer ser misericordioso. Eu estou com uma mensagem para soltar, as lentes do amor. Qualquer dia desse eu solto ela aí. Falar sobre a carta de Paulo a Filemão. E o que é interessante é que quando a gente está perdido, sabe, a coisa mais difícil é arrepender de justiça própria. Porque muitas vezes a gente está perdido no que estamos fazendo de certo. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida errada, fazer errado, tá? Não me interprete errado. Mas muitas vezes o filho pródigo olhava para si mesmo: já estou errado, pequei, tinha até vergonha de olhar para o pai. O mais velho achava que estava certo, estava perdido, nem entra na casa. E o pai teve que resgatá-lo e trazer para casa também. Por aquilo que fazia para Deus. Às vezes a gente fazia aquilo para Deus. Então, vou dizer uma coisa para vocês: Jesus nunca teve problema de sentar com prostituta, com pecador, com publicano. Mas Jesus repudiava, ficou conduído, indignado com a ação dos fariseus, porque eram hipócritas, falsos, viviam uma vida de capa, só religiosa por fora e por dentro podridão. E não reconhecia, porque se eles reconhecessem, havia perdão, havia graça, havia misericórdia, havia amor da parte de Deus para resgatar essas pessoas dessa vida. Então, ainda que você fale e erre, deixa eu te dizer, os seus erros jamais vão esgotar as misericórdias do Senhor. A misericórdia é maior do que todos os seus erros. E ela não é conquistada, ela é dada gratuitamente. Ninguém aqui merece a misericórdia ou mereceu. É por isso que a misericórdia triunfou sobre o juízo, que foi posto na balança da justiça de Deus. A misericórdia é diferente, misericórdia de perdão. A misericórdia é Deus não atribuindo ao ser humano o mal que ele merece. E o que é graça? Deus atribuindo ao ser humano a benevolência que ele não merece. Amém? Por isso que misericórdia recebe e graça e misericórdia não é a mesma coisa. Pela misericórdia eu não recebo o mal que eu merecia, e pela graça eu recebo o bem que também não mereço. Esse é um Deus de amor. Amém? Tudo que Ele quer é que você só reconheça: eu preciso de você, me ajuda. Não precisa saber orar não. Josafá ainda engrandece a Deus, fala tanta coisa. Mas você hoje pode dizer: Senhor, me ajuda a sair disso. Me ajuda, Senhor, me dá força, me dá sabedoria para lidar com esse problema. Tira esses medos do meu coração. Ser honesto. O texto de 2 Coríntios 13:18 diz: todos nós com o rosto descobertos, contemplando a face dele, contemplar, ir para esse lugar de contemplação, olhar para Ele, olhar para nós mesmos. A gente vai cair, vai ver nossas fraquezas, imperfeições, mas é olhar para Ele, que é o autor da fé. É nesse lugar que você é tão lindo, você é tão bom, você é tão misericordioso. Eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua justiça, eu preciso da Tua graça, eu preciso de você, Jesus. Todos os dias da minha vida eu não sei viver sem você. Você vai para esse lugar com o rosto descoberto. Por quê? Porque a religião põe máscara, mas o Evangelho arranca. É Deus dizendo para você: precisa fingir quem você não é. Vem para mim e eu vou te dar descanso, eu vou te dar força. Fica de pé, eu queria chamar o louvor. Ainda que a não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia, sabe, é louvar o Senhor em cada circunstância. Eu vi a história de um testemunho de um homem de Deus nos Estados Unidos, que a esposa dele morreu. E ele, no sábado à noite, ela dormiu no Senhor, ele estava lá no velório. E no domingo de manhã ele estava no culto. E todo mundo ficou de boca aberta. E ele disse: eu não posso perder a oportunidade de louvar o Senhor.
Ele só tem uma coisa que a gente vai fazer no céu e na terra, que nunca vai passar: é louvar o Senhor. Cada pressão é uma oportunidade de louvar o Senhor. Não vou terminar essa mensagem hoje, não tenho direção, mas eu sinto um fluir do Espírito Santo aqui essa noite. E eu queria que você fechasse os olhos, de forma humilde, e disse ajuda ao Senhor essa noite. Não sei o que você está enfrentando, passando, mas Deus te trouxe aqui para dizer o quanto você é especial para Ele, o quanto Ele ama você e quer te ajudar no meio de tudo isso. Ele não quer que você viva como um fariseu, hipócrita, mas Ele quer que você seja aquele que, mesmo que fale, mas vá pedir ajuda. A misericórdia não esgotou-se. Não tem como esgotar a misericórdia do Senhor. Deus vai te dar sabedoria de lutar as batalhas certas, de tirar você de distrações. Não tenta trazer para a tua vida alguém que Deus já tirou. Não tenta trazer para a tua vida as pessoas que foram removidas. Uma coisa eu farei e a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Não é sobre ir à igreja, é sobre um lugar em Deus. Todos os dias. É uma decisão de ir para esse lugar, de fazer a coisa necessária. Não sei se dá para cantar aquela "Quão grande é meu Deus", dá para levar? Se encaixar essa outra, toda vez eu louvarei também, que eu vi que vocês cantaram hoje. A gente encaixa, mistura. Se eu pegar você falando da pastora Bruna. Sim, o diabo vai usar alguém para te machucar que esteja perto. Alguém que você não conhece não vai te machucar. Às vezes tem que ser alguém que você ama. Às vezes é alguém de perto. Mas Deus quer curar as feridas da decepção. Não para na decepção. Não deixa a tua história parar na decepção. Algumas coisas Deus restaura, outras Deus te arranca. Deixa teu coração no Senhor essa noite. Fecha os olhos, deixa o Senhor. Só canta para Ele. Só adora Ele essa noite. Vamos adorar o Senhor. Se você cantar em línguas, canta em línguas. Você pode adorar de forma... Eu sinto uma presença tão forte. Não sei se vocês estão sentindo. É como se Deus estivesse dando refrigério para pessoas que estão cansadas. Ele renova as tuas forças. Ele levanta o abatido. Oh my God. Coloca a mão no seu coração. A pressão veio e Josafá foi a Deus. Ele vai a Deus. Tem alguma coisa naquilo que não era previsto que vai te levar para aquilo que já deveria ter ido desde o início. Tem alguma coisa naquilo que não era previsto que vai te levar aquilo que já era para ter ido desde o início. Algumas coisas estão só te levando mais para perto do Pai. Todos nós com o rosto descoberto contemplamos. Não é sobre mudar problemas, é sobre redescobrir admiração. Adoração é um lugar de admiração. O Senhor quer que você volte a admirá-lo. Um dia desse o Senhor me lembrou um milagre que Ele fez, e eu pensei em testemunhar. Ele disse: eu não estou te lembrando para você testemunhar, eu estou te lembrando para você voltar a admirar. Porque muitas pessoas perderam a admiração. Contemplar é admirar. Volta a admirá-lo, Ele é teu Pai. Deixa o teu coração voltar a contemplar e admirar. Pai, em nome de Jesus, essa noite eu declaro a tua sabedoria diante de pressões e circunstâncias. Que o teu Espírito Santo guie cada um dos teus filhos diante dessa batalha, a dar o passo certo, a descansar, a seguir as instruções. Pois nessa batalha nós não vamos lutar, nós vamos confiar e ser guiados.
nós também não vamos ficar parados. Nós vamos seguir as orientações do Senhor. Haverá força, haverá paz, haverá graça e favor. É isso que eu declaro na vida do teu povo. Os que estão em casa estão aqui me ouvindo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Refrigério e paz sobre cada coração. Senhor, guardando as mentes e corações diante das circunstâncias. Tirando o teu povo e livrando e protegendo. Para a glória do teu nome. Quantos concordam, digam amém. Dá a paz e abraça teu irmão essa noite em nome de Jesus.